A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Logo após, deixe também marcado na sua Bíblia o tema que me foi passado, João capítulo 14, versículo 15. Repetindo, Salmo 119, verso 11, e logo após, João 14, versículo 15. A igreja achou? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. João capítulo 14, verso 15. Diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Antes da igreja sentar, vamos repetir todos em uma só voz, João 14, 15. 1, 2, 3. Você pode se sentar. Irmãos, nós lemos dois textos. Salmo 119, verso 11, João capítulo 14, versículo 15. Salmo 119, ele é escrito por um rei que a Bíblia diz que ele chegou a um nível de intimidade com Deus, que o próprio Deus diz: este é um rei segundo o meu coração. Davi, ele escreve esse salmo. É muito importante saber, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas, os termos que existem em cada porção do Salmo 119. Por exemplo, a porção do Salmo em que lemos possui como tema Bet. Essas palavras não são escritores, como alguns pensam, mas são palavras do alfabeto hebraico. E os produtores da Bíblia Sagrada, ao colocarem essas palavras, eles possuíam como um objetivo: fazer com que a memorização da palavra de Deus ocorra de modo mais fácil. Ou seja, quando o leitor da Bíblia olhasse para a palavra Bet, ele iria raciocinar: significa a segunda porção do Salmo 119. E Davi, ele escreve esse salmo. E o segundo versículo em que lemos, João 14, ele é falado, pronunciado pelo principal descendente do rei Davi, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus, ele pronuncia essa palavra dentro das últimas instruções que ele passa para os seus discípulos. Antes de Jesus ir para o Calvário, antes de Jesus morrer em nosso lugar, ele oferece de graça algumas instruções para os seus discípulos. Essas instruções começam no capítulo 13, a partir do verso 31 de João, e se prolonga até o capítulo 16, do versículo 33. E nesse meio termo, nesse período, existe o versículo em que lemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o salmo em que lemos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desses salmos, nós vemos 3 pontos principais. O salmista, ele esconde, ele guarda a melhor coisa: escondi a tua palavra. Segundo, ele esconde no melhor lugar, no meu coração. E ele esconde com o melhor objetivo: para eu não pecar contra ti. E o segundo versículo em que lemos diz que a prova de que amamos Deus é quando obedecemos os seus mandamentos.
quando obedecemos o que a Bíblia nos manda, quando diante do dia a dia nós obedecemos o que ela nos ordena, nós estamos indiretamente dizendo para Jesus: eu te amo, Jesus. Primeiro ponto: escondi a tua palavra. Ou seja, o salmista Davi, provavelmente, ele esconde a melhor coisa. Não existe coisa melhor do que guardar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é apta, somente a palavra de Deus tem autoridade para dirigir as nossas ações, para dirigir as nossas atitudes. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações devem estar baseadas, devem estar pautadas na revelação que Deus deixou para cada um de nós. Quando estamos presos em pecado, a palavra de Deus nos liberta. João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando estamos tristes, quando o pecado nos entristece, a Bíblia nos torna mais que bem-aventurados. Apocalipse capítulo 1, verso 13: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Quando o pecado ele nos suja, a palavra de Deus nos limpa de todo pecado. João capítulo 15, verso 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse mundo é passageiro, esse mundo é temporário, mas a palavra de Deus permanece para sempre. João capítulo 24, verso 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O pecado nos coloca nas trevas, mas a palavra de Deus nos traz para a luz. Salmos 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O pecado nos traz morte, mas a palavra de Deus nos vivifica. Ezequiel 37, versículo 4 e 5: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A palavra de Deus nos vivifica. Não importa a situação que você viva, a palavra de Deus sempre tem a resposta que você precisa. Eu gosto muito de uma frase do principal reformador, Martinho Lutero. Ele disse: considere-se perdido, considere-se desviado o dia em que você não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia é desvalorizar a revelação que Deus deixou para nós. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. Ela é a voz de Deus audível. É isso que a nossa geração precisa entender. Muitos dizem: como eu queria ouvir a voz de Deus, porque Deus não fala comigo. Irmão, igreja, a voz de Deus está dentro do nosso quarto muitas das vezes, e está no armário escondido. Nós não pegamos nela e ainda temos coragem de falar: Deus não fala comigo. A palavra de Deus está aqui, a voz de Deus está aqui.
Repito, quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. É a voz de Deus. Segundo ponto, o salmista, ele não somente esconde a melhor coisa, ele também esconde no melhor lugar, no meu coração. Quando a Bíblia diz coração, ela não se refere ao órgão que nós temos, mas ela se refere ao nosso subconsciente. Ela se refere aos nossos pensamentos, às nossas intenções. E é de suma importância, é muito necessário guardar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O salmista, ele esconde a palavra de Deus dentro do seu coração. Quando priorizamos a palavra de Deus, quando ela está dentro do nosso coração, é impossível viver na prática do pecado. Tudo aquilo que a gente coloca no profundo do nosso coração, a gente não esquece. O exemplo disso é, se você lembra de algo que te aconteceu na infância, é porque você tanto relembrou, que você guardou no fundo do seu coração. E é por isso que você não esquece. E é por isso também que a palavra de Deus deve ser repetida. Pois quanto mais repetimos a palavra, mais profundo ela entra em nosso coração. A prova disso é, farei uma pergunta para a igreja. O que diz o Salmos 23, verso 1? Exatamente. Você sabe, porque você tanto relembrou, que a palavra de Deus, ela entrou no profundo do seu coração. Mas isso deve acontecer com toda a revelação que Deus deixou para cada um de nós. Um coração que não prioriza a palavra é um coração muito perigoso. É como Paulo descreve em Gálatas 5. É um coração idólatra, um coração mentiroso, um coração imoral. Mas ainda que o coração do homem esteja pecaminoso, ainda que o coração do homem chegue a um nível extremo de pecado, o sangue de Cristo é capaz de nos purificar de todo o pecado. Um coração limpo por Cristo é um coração que adora a Deus. Salmo 84:2. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Um coração limpo por Deus é um coração que o busca de todo o coração. Salmo 119, verso 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Confirmação da minha mensagem quando eu cheguei aqui, a palavra inicial que a irmã trouxe, Jeremias 29, vocês vão me achar, parafraseando, quando me buscares de todo o vosso coração. É necessário buscar ao Senhor de todo o coração. Possamos ser como Davi, que no Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Um coração contrito e quebrantado, Deus não irá rejeitar. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. O Senhor não despreza quando nós chegamos a Ele com um coração puro, um coração sincero, um coração que quer a presença de Deus em sua vida.
Repito mais uma vez, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Terceiro ponto. O salmista, ele esconde a melhor coisa, a palavra. Ele esconde no melhor lugar, no coração. Mas ele esconde também com o melhor objetivo, para eu não pecar contra ti. Esse deve ser o desejo anelante por todos nós, não pecar contra Deus. É necessário abnegar o pecado todas as manhãs, para agradar aquele que nos chamou. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Hebreus 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Os serafins cantavam, entoavam hinos a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o principal atributo de nosso Deus, a santidade de Deus. E a santidade de Deus não é um mero assunto de meditação. A santidade de Deus é uma obrigação de todos aqueles que se julgam cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. Quando o salmista diz, para eu não pecar contra ti, ele não está dizendo que quando guardamos a palavra, nós nunca mais iremos pecar. Não, porque isso é contra a nossa natureza. Nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Pecamos todos os dias, e é impossível viver nesse mundo sem pecar, porque nós estamos em um corpo corrompido pelo pecado. Mas o salmista está querendo dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, o sentido é a prática do pecado. Quando guardamos a palavra de Deus, é totalmente impossível viver na prática do pecado. Se eu minto, eu não irei mais mentir todos os dias, porque a palavra de Deus, ela me incomoda a não mentir. Todos os dias, o Espírito Santo, ele quer relembrar a palavra de Deus em nossas vidas. João capítulo 14, verso 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembra o que a palavra diz sobre o pecado. Quando as más amizades chegam em nossa vida, o Espírito Santo é capaz de nos lembrar. 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a falta de fé, quando a incredulidade atinge a nossa vida, o Espírito Santo nos lembra. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as palavras maldosas chegam à nossa boca, o Espírito Santo nos lembra. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Quando o pecado mata, quando o pecado corrompe a esperança do arrebatamento em nosso coração, o Espírito Santo nos lembra. Apocalipse 3:11, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O pecado te afasta da leitura da palavra.
mas a leitura da palavra te afasta do pecado. Quando você lê a palavra, você recebe um ânimo divino, e você é capaz de dizer não para o pecado. E o segundo texto que lemos diz: se me amardes, guardareis aos meus mandamentos. O amor é a prova que amamos. O guardar mandamentos é a prova que amamos a Deus. Repito, João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O salmista diz: escondi a tua palavra, a melhor coisa, no meu coração, no melhor lugar, para não pecar contra ti, com o melhor objetivo. Mas para isso é necessário que você mude de vida a partir de hoje. Enquanto eu produzia isso, quando eu produzia esse sermão, Deus me manda declarar: Deus quer levantar grandes pregadores aqui. Deus quer levantar grandes missionárias, grandes pregadoras. Deus quer levantar professores de escola bíblica dominical. Mas para isso é necessário você estudar, não somente ler, como dizem alguns, a palavra de Deus. O meu maior objetivo ao encerrar essa mensagem é que a partir de hoje, nunca mais na sua vida passe um dia sequer sem meditar na palavra de Deus. A nossa geração diz: mas eu não tenho tempo. Deus me permitiu chegar a essa conclusão: não existe falta de tempo. Salomão, ele diz que há tempo para tudo. Existe falta de prioridade. Tudo aquilo que você prioriza, você irá ter tempo para fazer. Ou seja, se você não ler a palavra, é porque você não está priorizando ela. Será que a palavra de Deus, ela pode substituir o tempo que você fica no YouTube? Será que a palavra de Deus pode substituir o tempo que você tem no WhatsApp? Quando você mexe no WhatsApp, você fala com amigos, mas aquilo ali rapidamente não vai produzir nada. Mas a palavra de Deus, ela produz frutos dignos de arrependimento. É necessário ler ela todos os dias, estudá-la, analisá-la, interpretá-la, para pregar com ousadia a palavra que Deus deixou para cada um de nós. Mas não é fácil ler a palavra de Deus todos os dias. Porque quando você se propõe a ler a palavra, quando você se propõe a ler a Bíblia Sagrada, o diabo faz absolutamente de tudo para te impedir de ler ela. Mas se você abnegar a vontade carnal, se você abnegar os seus próprios desejos, você irá conseguir sentar, ler a Bíblia com a caneta do lado, e você irá ver que após a leitura você irá poder dizer: eu não quero você, pecado, eu prefiro ficar com Deus. Essa semana Deus me permitiu a chegar a um hino, que eu não lembro muito bem o cantor, mas ele diz assim: todo dia o pecado vem e me chamam, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora vivo a vida de Deus. Escolha Deus nessa noite, mude a sua forma de agir.
Se você, quando entrou nessa igreja, quando entrou nesse templo, faz muito tempo que você não leu ela hoje, a partir de hoje mude a sua vida. Deus quer transformação da nossa vida. Leia a palavra de Deus todas as manhãs, porque você irá ver a transformação que era falar na sua vida. Há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu gostava muito de jogar videogame. Não que isso seja errado, mas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus todos os dias, o Espírito Santo foi me cobrando: eu quero mais tempo com você, eu quero te revelar novos segredos na palavra. Mas para isso foi necessário eu abrir mão do videogame. Repito, não que isso seja errado. O Espírito Santo cobra cada um como Ele quer. Ele tem a sua multiforme sabedoria. Ele age na vida de cada um de uma maneira diferente. E Ele agiu na minha vida assim. E há 2 anos e meio, quando começou a pandemia, eu leio a palavra de Deus todos os dias. Não que isso seja motivo de orgulho, porque tudo isso é graça. E eu te garanto, eu era tímido e a palavra me transformou. Eu tinha meus pecados de estimações, mas a palavra me libertou. Eu ia para o culto, voltava e nada acontecia. E hoje é totalmente diferente. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua vida hoje. Não retarde mais a escolha. Mude de vida hoje. Preguei domingo passado em minha igreja, que um do tópico que eu fiz é: Deus transforma a nossa vida. Deus, Ele transformou a esposa de Oséias, Gomer. E assim como Deus transformou Gomer, Ele também quer transformar a sua vida hoje. Ele quer transformar a sua história. Mas é necessário você tomar um passo e dizer: eu nunca mais ficarei um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela se centraliza, ela aponta para um único homem: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo. E esse Cristo, o nosso Salvador, que a Bíblia ela aponta, que a Bíblia centraliza, Ele fala, Ele expõe para cada um de nós nessa noite: eu requiro leitura da palavra, não somente como uma tarefa, como uma obrigação, mas com fervor, com sinceridade, e dizer, como a hermenêutica pentecostal diz: o que a Bíblia fala a meu respeito, como eu posso praticá-la. Praticar a palavra de Deus é um desafio, mas é necessário praticar. E antes de pregar aqui, Deus Ele me provou, e eu esperei para contar esse testemunho aqui. Sexta-feira eu estava no colégio. Minha mãe sempre me dá um dinheiro para eu comprar o meu lanche, e acabou que sobrou um troco, e eu comprei umas balas para mim comer. E o moço, ele me deu 7 balas, e na verdade ele teria que me dar 6. E quando eu ia comendo, o Espírito Santo me cobrou: antes de oferecer a sua oferta, porque eu leio a Bíblia durante a escola, e para mim ler a Bíblia também é uma forma de adoração. Oferta é adoração. E como foi falado aqui, mais uma confirmação. Parafraseando, Jesus diz: antes de entregar a sua oferta, antes de entregar a sua adoração, se reconcilia com o seu irmão. Irmãos, vamos ser sinceros. Talvez seja fácil para você, mas para mim não é fácil largar a mão de uma bala, porque eu gosto muito de doce. E o Espírito Santo foi falando
Você vai obedecer a minha palavra ou não? E o tempo ia passando e eu falei, segunda eu falo para o tio, que ele me deu uma massa. Mas o Espírito Santo continuou me incomodando. Até que uma hora, eu fui movido pelo Espírito Santo e eu entreguei a bala para o moço. É necessário, irmãos, praticar a palavra de Deus. É necessário estudá-la, analisá-la e obedecê-la. A maior prova que amamos a Deus é quando guardamos a sua palavra. E a palavra na sexta-feira ela me disse, antes de entregar a sua oferta, se reconcilie com o seu irmão. E graças à misericórdia de Deus, eu consegui praticá-la. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Repito, Deus quer levantar muitos pregadores, pregadoras no meio dessa igreja. Mas que a partir de hoje, nunca mais na sua vida, passe um dia sequer sem ler a palavra de Deus, a palavra que Ele deixou para a nossa vida. Como diz um hino que eu estava ouvindo durante essa semana, ele começa assim: a tua palavra escondi. Alguém pode me ajudar? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas, para ser uma oferta agradável a ti. Tá agradável a ti, a ti consagrei. Declara isso para Deus nessa noite. É tudo dele. Ele te deu o dom para louvar para Ele, não é para a sua glória. Romanos 11, 33, 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O seu dom é para a glória dele. Tudo é dele. Você é dependente dele e nós somos dependentes dele. Clama por isso. Ele quer completar hoje a sua obra. Ele quer mudar a sua vida para ter esse objetivo: a glória de Deus em nosso rosto. Pratiquemos esse louvor hoje. A palavra de Deus guardada em nosso coração. Repito, se Deus te deu o dom de pregar, se Deus te deu o dom de louvar, se Deus te deu o dom de dirigir culto e etc., é para a glória dele. Tudo é dele e nada provém de nós. Se conseguimos estar nesta noite, neste culto, é porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Todos os dias que você tem vontade de vir para a igreja, de orar, de ler Bíblia, é o Espírito Santo dizendo: o pecado te joga para longe, mas eu te trago para perto. Mude a sua vida hoje. Esconda a palavra de Deus em seu coração, para que você não peque contra Deus. Escolha Deus. Se você não leu a Bíblia até hoje, comece a partir de agora, de noite. Amanhã, leia novamente, e até que Cristo volte. Quero te dizer, sem leitura da palavra, ninguém verá a Deus. Sem leitura da palavra, não existe céu. Mas quando lemos a palavra, nós vemos quem verdadeiramente nós somos. Homens pecadores. E nós vemos quem verdadeiramente Deus é. O Deus Todo-Poderoso. O Deus, como Isaías diz, o Santo, Santo, o Santo.
o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. O Cordeiro de Deus nos salvou. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos limpou de todo o pecado, para nós lermos a palavra dele. Estude ela, estude a palavra. E repito, nunca mais pratique essa palavra. Tiago vai dizer: não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. A partir de hoje, Deus requer: nunca mais na sua vida passe um dia sequer sem ler a palavra de Deus, porque o pecado pode te afastar da palavra, mas a palavra te afasta do pecado. Curve a sua cabeça, estarei fazendo a oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a praticar essa palavra, e a não ser somente ouvintes, mas também praticantes. Guardar a tua palavra no nosso coração, com o único propósito de não pecar contra ti. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que a mim foi proposta. Ore pela minha vida, pelo meu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo.